Graça, paz e alegria. Para falarmos a respeito do livro de Jó, nós teremos duas mensagens. Essa é a primeira mensagem. A Bíblia atesta que Jó foi uma pessoa de posses e que foi muito importante em seu tempo. Havia notoriedade em Jó. Ele é citado, por exemplo, em outros livros da Bíblia, como em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, e também no Novo Testamento, na Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 11. Pelo que nós lemos no texto, Jó era uma pessoa gentil. E acredita-se que ele seja descendente de Naor, o irmão de Abraão, do patriarca Abraão. Ele conhecia Deus pelo nome Shaddai. Pelo menos 30 vezes Shaddai aparece no livro de Jó. Shaddai significa Todo-Poderoso. A maior parte do livro, quase que a totalidade do livro, é composta por diálogos entre Jó e três amigos. Em seguida, nós vemos mais uma pessoa participando da conversa, na verdade apenas falando, e Jó só escutou nesse caso. Em seguida nós vemos Deus desafiando Jó, conversando com Jó e trazendo a restauração para ele. Todos na narrativa do livro de Jó, aqueles amigos todos que se aproximaram de Jó diante daquela angústia que ele vivia, queriam responder a uma pergunta: por que Jó sofre? Eles acreditavam que Jó era uma pessoa que tinha cometido pecado e que tinha que se acertar diante do Senhor. Todas as observações dos amigos de Jó vão nessa direção. Eu acredito que esse seja um livro que apresenta mensagens muito interessantes. Nós podemos entender que nem sempre nós vamos passar por dificuldades apenas porque nós cometemos erros ou fizemos alguma coisa errada ou nos afastamos do Senhor. Jó era um homem temente ao Senhor, se preocupava inclusive em clamar por perdão e por misericórdia por seus filhos, caso eles viessem a ter cometido algum pecado. Ele apresentava a oferta, apresentava o sacrifício para que pudesse ter o pedido de perdão diante do Senhor. Então, a questão do sofrimento, ela é inerente à condição humana. Muitas vezes se pensa que trata-se de falta de fé ou que trata-se de problemas de pecado, que a pessoa fez alguma coisa errada na vida e então está passando por problemas. Jó nos mostra que às vezes as coisas acontecem porque o Senhor tem um plano, porque o Senhor quer mostrar alguma coisa, porque há algo da parte do Senhor e que deve acontecer, e por isso então o sofrimento pode se apresentar. As pessoas podem passar por dificuldades, não é apenas para algumas pessoas, nem por falta de fé ou por questão de pecado, simplesmente. É algo que pode acontecer com qualquer ser humano em algum momento da vida. A autoria do livro de Jó, ela é incerta. Não há nenhuma informação dentro do próprio livro que nos aponte na direção de um autor. E nem mesmo temos como definir a data em que o livro foi escrito, em que momento o ponto final foi colocado nesse livro. Tudo indica que Jó, acredita-se que ele era descendente de Naor, irmão de Abraão, ele teria vivido em algum momento na época dos patriarcas, entre Abraão, Isaac e Jacó, naqueles momentos entre os três patriarcas. E por que imagina-se isso? Porque alguns costumes apresentados no livro de Jó nos remetem a atitudes e coisas que os patriarcas faziam, muitas coisas que estão descritas até mesmo no livro de Gênesis. Então, há alguns traços do livro de Jó que mostram comportamentos parecidos com do tempo dos patriarcas, com as coisas que os patriarcas faziam. Então, é provável que a história realmente tenha acontecido naquele momento entre Abraão, Isaac e Jacó, em algum momento entre eles, e tem acontecido por volta dessa época. A história pode ter acontecido, mas o texto realmente pode ter sido escrito muito tempo depois. Alguns estudiosos acreditam que esse texto, na verdade, permaneceu em tradição oral durante muito tempo. Alguns acreditam, inclusive, que vem desde a época em que teria acontecido a história, por volta da época dos patriarcas, e o livro só teria sido escrito realmente, alguém colocou o ponto final na história apenas depois do exílio,
depois da volta da Babilônia, quando o povo voltou para Jerusalém. Então é uma tradição que durou, se essa ideia estiver correta, essa é uma tradição oral que durou muito tempo. Ela poderia ter sido completamente perdida, e ainda assim o Senhor a fez permanecer. Alguns estudiosos pensam um pouco diferente, acreditam que Moisés seja o autor desse livro. Há outros ainda, você pode encontrar em textos de estudo, que dizem que Salomão pode ser o autor do livro de Jó. Mas a academia acredita realmente que o livro foi escrito possivelmente depois do exílio apenas. E acredita-se contando uma história que teria acontecido muito tempo antes, na época dos patriarcas. Não temos então como falar nada a respeito de autoria de fato, apenas essas conjecturas todas, nada a respeito de data, porque a história se passou em um momento e possivelmente foi escrita apenas em outro, e durante muito tempo ela permaneceu em tradição oral, talvez até mais de 10 séculos. A única coisa que nós podemos dizer é que o Espírito Santo inspirou alguém para colocar esse texto em ordem para que a história fosse contada. Talvez essa tradição pudesse ter sido perdida por ter ficado tanto tempo em tradição apenas oral, e ainda assim o Senhor preparou todas as coisas para que o texto existisse. Se realmente permaneceu por tanto tempo em tradição oral, pode ser que ele tenha sido escrito antes. É algo que não tem como ter certeza no livro de Jó. É uma informação que nós não temos como tirar do livro de Jó para entender adequadamente. Pode-se ter várias conjecturas, algumas pessoas podem achar que apresentam certezas diante dos seus pensamentos, mas de tudo o que eu li, de tudo o que eu acompanho, não é possível falar de autoria e nem de data, a não ser essa possibilidade, que o texto se passou muitos anos antes e foi escrito apenas muitos anos depois. Muito se fala, quando nós conversamos sobre Jó, sobre a paciência de Jó. E olha, é claro que nós temos que falar sobre isso, porque é algo totalmente claro dentro do livro. Nós vemos de maneira bem definida a ideia da paciência de Jó no meio de toda a situação que ele passou, depois de todas as coisas que os amigos falavam. Ele apresenta, assim, esse traço. É algo que nós devemos realmente pensar quando nós pensamos e conversamos a respeito do livro de Jó. Mas eu acredito que nós podemos encontrar muitas outras lições. Há muito mais coisas que surgem do texto de Jó, além da paciência, que sim, ela está, mas há mais coisas que podemos notar no livro de Jó. Eu, por exemplo, em 2021 fiz uma sequência de mensagens que está no YouTube, e a playlist é Meditação de Capa a Capa. E quando falamos a respeito do livro de Jó, eu falava a respeito da paciência e falava a respeito de outros tantos assuntos, como confiança no Senhor, desabafo, lamento, conhecimento, experiência, consolo, estratégia. Era só paciência? Não, tem muito mais do que paciência. Ainda tem mais algumas coisas que eu falei naquele momento, como soberania do Senhor, solidariedade, esgotamento, argumento fora de contexto, revelação da parte do Senhor. Esses foram alguns pontos dos que eu falei naquela sequência de mensagens. Então, há muito mais que apenas a paciência de Jó. E talvez outros tantos temas podem surgir desse texto e podemos meditar. O Senhor pode falar muito ao nosso coração a respeito do texto de Jó, se não ficarmos presos apenas a uma tentativa de interpretação apenas. Há muita coisa que o Senhor pode revelar e nos falar a partir desse texto. Ele era um homem temente a Deus, isso está claro no seu texto, está claro desde o começo da mensagem. Ele chegava, como eu falei, já a oferecer sacrifícios para pedir perdão por algum erro que o filho pudesse ter cometido. Ele nem sabia se tinha, mas se talvez cometeu, ele já então apresentava o sacrifício para pedir perdão ao Senhor por conta de erros possíveis de seus filhos. Ele tinha bens, ele tinha posses, era uma pessoa estabelecida e conhecida. As ideias de como ocorrem esses encontros, quando o texto fala sobre a apresentação diante do Senhor,
Há muitas ideias a respeito desse assunto. Nós podemos encontrar muitas coisas, muita gente falando muita coisa a respeito disso. Eu pessoalmente entendo que isso aconteceu no espiritual, não aconteceu no que nós vemos no nos nossos dias, nas nossas coisas aqui. Aconteceu no espiritual. Há coisas que estão reveladas, e diz Deuteronômio 29, que aquilo que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos, mas aquilo que está encoberto pertence ao Senhor. Isso aconteceu no espiritual. O que foi revelado foi algo para que nós soubéssemos que alguma coisa aconteceu. Não há muitos detalhes de como esses encontros acontecem, o que acontece, como as coisas se desenrolam, a menos que o Senhor tenha revelado a alguém e essa pessoa possa dizer o que o Senhor de fato revelou. Nós não temos como dar muitos detalhes a respeito disso, apenas podemos ter certeza que essas coisas acontecem. Afinal de contas, o inimigo é o nosso acusador. E se ele é o acusador, ele tem que se apresentar diante do Senhor para fazer a acusação. Então, sim, as coisas aconteceram e essas coisas acontecem. Agora, os detalhes de como tudo isso se desenrola, só o Senhor pode nos revelar realmente. Mas precisamos ter em mente que o Senhor cuida de todas as coisas, o Senhor está controlando todas as coisas. Nada acontece sem o conhecimento do Senhor e sem Ele permitir para um fim proveitoso, para que o nome dele seja glorificado, para o louvor da sua glória. Nós ainda voltamos com uma segunda mensagem a respeito do livro de Jó, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.